A FEBRAFISCO e a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a CSPB, promoveram no estado do Amazonas a quinta etapa do ciclo de seminários sobre a reforma da administração tributária e justiça fiscal. O evento, realizado em Manaus, ocorreu em parceria com o Sindicato dos Técnicos do Fisco do Amazonas, o Sintafisco, e contou com a presença de autoridades e grandes nomes nas áreas do direito, economia e da administração tributária. O evento, que ocorreu na Secretaria de Fazenda do Amazonas, teve como objetivo discutir o atual contexto de crise econômico-fiscal que afeta todos os cenários do país. Os seminários tiveram como principal intuito debater as necessárias reformas na estrutura das administrações tributárias dos diversos entes federados, visando a otimização da arrecadação em tempos de crise. Nesta edição, 3 deputados estaduais participaram do evento, além de representantes de outras entidades como o Cifam, Sinditat, o Sintec Rondônia, a ASGAT e a Universidade Federal do Amazonas, além dos renomados palestrantes do evento Dr. Joelson Dias, mestre em Direito em Harvard e ex-ministro do TSE, e a doutora Sara Campos, mestre em Direito Administrativo pela UFMG e pós-graduada em Justiça Administrativa e Fiscal pela Universidade de Coimbra, em Portugal. O destaque desta edição foi a participação da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, no sentido de incentivar os servidores através de pontos complementares à progressão na carreira. Em primeiro lugar, eu acompanho permanentemente essa categoria, esse segmento, mas eu entendo que é o momento também pensarmos de novas alternativas de arrecadação do nosso estado, da nossa região. E estava há pouco falando com os diretores, né? Nós temos aqui uma Amazônia rica no setor mineral do nióbio, do tântalo, né? E que muitas das vezes isso aí não se transforma em receita. Eles é que trabalham de colocar dinheiro no cofre. E o resto da sociedade são gastadores, né? Na da saúde, da área de infraestrutura. E eu vejo que nós que estamos no parlamento temos que trabalhar cada vez mais com que a nossa região tenha mais oportunidades de emprego e renda, porque a maioria dos tributos ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tem que aumentar na nossa região. Então, crise se combate com determinação, com justeza, não somente com aumento de carga tributária, que muitas das vezes o cidadão é que paga, mas acima de tudo são os nossos potenciais, dos nossos recursos naturais que pode alavancar a nossa economia. Eu creio que a alternativa econômica da nossa região e do Brasil passa também para a exploração dos nossos recursos naturais. Nós entendemos que o maior objetivo de discutir a justiça fiscal e a reforma da administração tributária é tentar pacificar a casa. Nós não temos dúvida que reestruturando as carreiras, compartilhando as atividades entre os servidores da arrecadação tributária, isto vai aumentar a arrecadação e vai gerar ânimo ao servidor para que contribua cada vez mais e mais com seu papel social dentro da instituição e do Estado, que é prover, né, a educação, a saúde, os itens básicos da cidadania. Olha, eu particularmente fiquei assim bastante grata, né, por ter tido a oportunidade de participar de um evento esclarecedor, né, includente, inclusive, né, porque a gente sempre percebe que a maioria das iniciativas são excludentes, né, e o que chega para nós aqui é que a gente vive aparentemente longe, né, distante dos grandes centros, das grandes discussões, são resíduos, né, e nada assim consistente em que a gente possa entender o nosso contexto, a nossa atuação e elaborar um pensamento capaz de contribuir, inclusive, com nossos próprios gestores no esclarecimento, né? Que eu considero muito uma responsabilidade nossa esclarecer os nossos gestores. Nós somos técnicos, né? Com conhecimento operacional, com um conhecimento, inclusive, agregador, com espírito de equipe, e que possa levar isso para os nossos gestores, independente de quem sejam eles e que cargos eles exerçam, entendeu? Eles são gestores, são servidores públicos tal qual nós, entendeu? Então, eu exerço hoje um papel de trabalho em equipe, trabalho com planejamento, trabalho com a gestão dos projetos da Secretaria Executiva da Receita e tenho uma grande preocupação, que é agregar.
a Receita, mas não só a Receita, agregar a Secretaria de Fazenda, né? Porque a Secretaria de Fazenda ela é composta, né, de vários vetores que inclui Receita, que inclui Tesouro, que inclui a administração, que inclusive inclui, no nosso caso, a parte do gasto público, que é a CGA, que exerce esse papel, né, de fazer uma análise sobre o gasto público. Então, isso é uma integração e a gente precisa entender isso, né? E como eles falaram na palestra, aproveitar isso em prol do bom resultado para o Estado, né? Porque nós estamos perdendo, sim, muito ao tentar fazer, privatizar, como eles falaram, a instituição, entendeu? Então a gente tem que abrir a mente para isso e perceber algo muito maior, né? Que é a própria sociedade, e nós estamos inseridos nessa sociedade. O Estado do Amazonas, como o Brasil inteiro hoje, passa por uma crise. E é bom lembrar que as crises do capitalismo são crises cíclicas, né? Já tivemos outras crises em 2008, 2009. E nesse estado de crise, o normal, o que geralmente acontece, como uma das primeiras medidas tomadas de enfrentamento de crise, é o sacrifício do servidor público. E não só do servidor na ativa, mas do servidor inativo. É um contexto muito difícil para o servidor público, fazendário em especial, e que requer muita discussão. Esse seminário veio numa ocasião bem propícia, porque trouxe de volta para o nosso convívio pessoas como a doutora Sara, o doutor Joelson, não é? Cujas posições em relação à administração tributária são posições consolidadas do ponto de vista em que o esforço fazendário ele é a tônica de toda a necessária renovação da fazenda estadual em todos os estados, né? A ponto de essas apreciações que ocorreram não só neste seminário, mas em trabalhos já publicados, como o último trabalho publicado pela doutora Sara, né, a pedido da Associação dos Técnicos aqui de Manaus, analisando a constitucionalidade do nosso sistema remuneratório. Então, palestra como a do Dr. Joelson, a do professor da Faculdade do Estado, aliás, da Universidade do Estado do Amazonas, que situou em todo um contexto histórico, em todo um contexto econômico, né, a situação da administração tributária, procurando mostrar, também o sindicato, através da fala do Bupato, né, que isso aqui não é um feudo, que isso aqui não pode ser encarado como Casa Grande e Senzala, onde uns têm e outros não têm, né? Que o esforço fazendário tem que ser único e que todos participem desse esforço pela arrecadação, todos sofrem com a queda, todos sofrem com o desacerto, todos sofrem com os acertos, né? É que tem que ser o tom das nossas discussões, até chegar no sonho que todos nós alimentamos de ter uma carreira única, que é boa para o Estado, para a administração e para todos os servidores. Eu achei de uma propriedade ímpar essa discussão, até porque atualmente é só o que se fala nas secretarias, né? Principalmente, eu achei muito interessante a parte que foi passada sobre o Ceará, em que eles conseguiram que todos os servidores se unissem em um só objetivo, porque, como diz o ditado de Maquiavel, se formos separados, sempre seremos dominados. Então seria importante que ficássemos todos juntos, União, Estado e município. Aqui no Amazonas tem sido reduzido de uma forma drástica o número de servidores públicos, não é? Mas como eu falei há pouco, por exemplo, a parte do petróleo e do gás que produzimos aqui faz parte de mais de 20% da receita do Estado. E nós temos aqui o nióbio, o ouro, o tântalo, que sai de forma clandestina do nosso Estado. E você falou do Ceará, é bom que se diga que nós aqui importávamos do Ceará até o calcário e pouco tempo o cheiro verde. Ou seja, o que nós queremos? Que isso sirva ainda lá para o Nordeste, que está aumentando cada vez mais a economia da região do Nordeste e do Ceará, pela forma como está sendo administrado, mas o Amazonas, na verdade, ficava muito aquém. Ou seja, era somente um estado e também essa região amazônica com mercados consumidores e não éramos produtores. Então, quando se fala de Amazônia,
As pessoas pensam somente do verde, mas embaixo desse verde exuberante tem um subsolo riquíssimo, que pode, inclusive, eu vou citar um exemplo, que o Brasil importa 92% do potássio, que é um fertilizante utilizado no agronegócio do Brasil. E só tem lá em Sergipe, em Rosado do Catete, que produz somente 8% da demanda nacional. E nós importamos da Rússia, de Israel, do Canadá e da Palestina 92%. Então, como é que podemos pensar que um Brasil, que é um dos maiores produtores de grãos e que somos dependentes, então a balança comercial também sofre uma grande queda no que se diz respeito aos investimentos que saem para aquisição desse fertilizante. Então nós temos aqui a segunda maior jazida do planeta, então estaremos aqui em breve, até 2018, o Amazonas produzindo potássio, que é o NPK, esse fertilizante extremamente importante para o agronegócio. Isso aí gera economia, então não ficamos somente nas mãos da Zona Franca de Manaus para produzir celulares, televisores. São pouco mais de 17 empresas que arrecadam para o Amazonas em torno de 50%. Então, a forma dinâmica de buscarmos novas alternativas econômicas, sim, e não apertar cada vez mais o cinto do cidadão, do trabalhador com carga tributária. Eu creio que o cidadão brasileiro já paga uma carga tributária muito alta, A redução hoje da máquina administrativa é o caminho que o Ceará tomou, E eu creio que o Amazonas aqui não é diferente. Então, estamos trabalhando com isso. Agora, tem sim que pagar um salário justo. Os fazendários, um exemplo, São pessoas que precisam ser bem remunerados para evitar, inclusive, a corrupção, a fraude, que isso sim, a sonegação, eu creio que é o pior ralo de desvio de dinheiro da nação. Então tem que ser combatido com salário digno a esses trabalhadores.